Alguns pontos eu vou trazer aqui, alguns argumentos de autoridade, que é dos autores do turismo, né? Mas, na verdade, a gente vai conversar sobre... eu não vou me aprofundar muito, a gente vai conversar só um pouquinho e é uma conversa. Então, a primeira pergunta que eu faço, né, é saber quem tem formação em turismo aqui, quem trabalha na área de turismo ou em outra área. Se alguém puder levantar a mão, se que for da área de turismo ou não, para a gente se conhecer um pouquinho, seria importante. Só um, duas, alguém mais? Três, quatro. São estudantes, profissionais, professores, não sei. Estudantes de qual instituição? UERN, Zona Norte? O FRN? Eu estou como professor da FRN. Qual a disciplina? Turismo Cultural. E outros também, né? Semestre a semestre um pouco. Certo. Aqui trabalha, formado em turismo? Não, sou jornalista, relações públicas, historiadora, hoje eu escrevo nas universidades. Mas fui sócia do Instituto. Mas fundei a Secretaria de Turismo do município e venho me delegando de lá para cá nessa luta pelo turismo, a cultura e a história. Pronto, eu deixei Jandir, né? Dona Jandir por último, porque até para interagir um pouquinho com ela, porque eu a conheci há muito tempo atrás, no Salão do Turismo, quando eu ia representando o município de Mossoró na parte cultural, e tive o prazer de conhecê-la lá, conversando, falando lindamente sobre Guamaré. Tem os seus livros, já li todos, né? Então, assim, uma pessoa que realmente é uma referência, né, na cultura, principalmente na gestão pública. Quando a gente fala de turismo, a gente fala em 3 pilares, né, que são fundamentais para se desenvolver o turismo em qualquer localidade, né, que é a participação do poder público, da população local, né, e dos empresários, né? Eu acho que quando isso está junto, quando esse tripé caminha bem, eu acho que o turismo, independente dele ser cultural ou não, né, o tipo de turismo que se trabalhe, que busque trabalhar nesse sentido, então aí a gente vai começar, né, a dar um passo maior. Né? Às vezes a gente tem um município que trabalha muito só a população local, outros que a iniciativa privada está muito à frente desse trabalho. E outros que o poder público também está à frente. Então, às vezes, a gente não consegue ter esse tripé, esses 3 caminhando juntos. Né? E aí eu vou me reportar aqui um pouquinho para como surgiu esse evento. Né? Por que surgiu esse evento? Porque teve essa ideia. Na verdade, Pedro Simões, né, que é aqui do Instituto Histórico, ele me convidou, né, ele já tinha essa ideia formatada, mas não com o tema, né, para essa fala. Aí ele me apresentou uma proposta do dia X. Né? Que dia X seria esse? Né? Aqui nesse período. Então, seria um dia para valorizar a leitura e a cultura. Né? O dia do nordestino, que foi no dia 8, né, de novembro, né? Dia Nacional da Leitura no dia 12, Dia da Poesia, que houve no dia 20, Dia Nacional do Livro 29, né? Dia Nacional da Poesia, que foi no dia 31, Dia do Saci, dia 31. Então, nós temos vários elementos de cultura e que muitas vezes a gente não dá uma certa atenção para esses elementos. Né? Então, daí surgiu, a gente começou em conversas informais, vamos trabalhar a questão do turismo voltado para a cultura, tendo em vista que essa é uma casa de cultura. Né? Então, essa é uma casa que trabalha e busca trabalhar essas questões culturais. E aí eu entro com uma frase de Carlos Bene, né, que ele fala: o turismo ele é um universo personalizado de megas e diminutas dimensões, onde o inovador ele busca realizar um pouco diante dessa infinitude, jamais vislumbrada, o fim do espiral especulativa de suas reflexões, e recomeça sempre uma nova viagem quando sente transformação do universo em seu próprio ser. Né? Aí ele fala assim: bem-vindos a bordo. Né? Então, utilizando essas palavras de Bene, de Mário Carlos Bene, a gente pode começar o que é turismo. Né?
Por que trabalhar com o turismo? Quais as definições de turismo? Será que é importante definir o que é turismo? Né? Acho que os estudantes já devem ter, os alunos de turismo, alguém do turismo já deve ter lido sobre o que é turismo. E aí eu venho dizer, né, que o turismo é um fenômeno, né, devido à sua grande complexidade, diversificação e abrangência. Não existe um conceito que diga a sua totalidade. E aí, por isso, a gente trabalha a questão do turismo através do turismo cultural, através do turismo religioso, através do turismo pedagógico, do turismo de sol e mar. E aí a gente vai trabalhando isso. E como trabalhar o turismo sem trabalhar com a questão da interdisciplinaridade? Esse é um grande questionamento, né, que se faz. Porque o profissional do turismo ele tem que ser um profissional bem completo. Ele tem que entender um pouco de história, de geografia, a parte cultural, antropologia, um pouco de psicologia, porque ele está trabalhando com pessoas. E se a gente está trabalhando com pessoas, né, e aí a gente tem que gostar de estar ao lado dessas pessoas, entendê-las, buscar conhecê-las. E é isso que a cultura traz para a gente. A gente não vem com a cultura só para o sol e mar exclusivamente, né? Ele faz parte da nossa cultura também, faz parte do Nordeste, o sol é lindo, Mossoró, Natal, né? Muitos municípios do interior e dos polos, que a gente costuma falar, né? Então, dos polos. Então, deixa eu voltar aqui, falar em polos, né? Para quem não sabe, a geografia do Rio Grande do Norte na área do turismo são 5 polos turísticos, né? Polo Costa Branca, Polo Costa das Junas, Agreste Trairi, o Seridó e o Serrano. Obrigada. Então, é para participar mesmo. Então, é isso mesmo. Então, exatamente, são 5 polos, né? E tem vários municípios envolvidos, inseridos, e antigamente se trabalhava os municípios isoladamente, que era o Programa de Municipalização do Turismo, né? E agora o Programa de Regionalização do Turismo, né? Para trabalhar os municípios em conjunto, né? Para trazer as pessoas para o polo e ali eles conhecerem a cultura e muitas outras coisas. Então, eu venho trabalhando desde quando eu terminei o curso de turismo com cultura e literatura, porque essa parte cultural me encanta. Então, eu vim com uma blusa, aí depois eu vesti a do Instituto, mas era a blusa que eu sempre visto quando eu terminei o curso. Eu acho que sou uma das únicas alunas do curso de turismo que ainda veste a blusinha de turismo e cultura, que foi da nossa formatura. Eu falando com as minhas amigas, nenhuma mais tem camiseta. Eu digo, então acho que eu sou uma das poucas que ainda estou, porque é muito... existe uma dificuldade maior para a gente que trabalha com a cultura do que a pessoa chega para mim e diz, eu quero ir para Pipa. Certo, entra no ônibus, você fala muito pouco, vai lá, ele toma banho de mar e tal, e você fica ali esperando e volta. E às vezes você não conversa nada, você não explica nada sobre a sua história, você não conversa sobre os prédios, você não fala sobre a sua cidade, você não apresenta um marco zero ali, né? Então fica uma coisa, vamos dizer assim, um pouco vaga, né? A pessoa vem para nos conhecer, acima de tudo. Senão, shopping tem em todo canto, todo país, toda cidade, a gente encontra shopping com aquelas lojas, aquelas marcas, mas uma coisa peculiar, algo que é da nossa cultura, que é nosso, que é o nosso artesanato, alguma coisa nesse sentido, é nosso, né? É o nosso patrimônio. Então, vale a pena a gente divulgar a cultura do outro, conhecer, mas também chamá-lo para nos conhecer, para mostrar como a gente vive, como a gente fala, a forma como a gente se expressa, a maneira como a gente divulga essa cultura, né? E aí eu entro um pouquinho só, pedir licença a Suzana, para entrar um pouquinho na parte do pedagógico, do turismo pedagógico, né? Será que a nossa educação, né, foi feita para a gente trabalhar com a cultura? Né? Eu costumo dizer que a nossa educação é um pouco bancária, né? Ainda. Paulo Freire, apesar de ter trabalhado muito em prol, né, disso, mas ele não conseguiu dar aula, né, por causa da ditadura e outros fatores. Então, será que ele conseguiu dar aula? Será que ele conseguiu implementar a pedagogia dele? Né? Ele não entrou em sala de aula. Eu fui super criticado uma vez e disse,
você não está utilizando a pedagogia de Paulo Freire. Eu digo, Paulo Freire não entrou em sala de aula. Então, se Paulo Freire não entrou em sala de aula, como é que eu posso trabalhar turismo? Como é que eu posso trabalhar com a pedagogia de Paulo Freire? Aí, o que é que eu faço? Turismo pedagógico. Porque ele vivencia na prática aquilo que eu estou falando em sala de aula. Algumas escolas já vêm trabalhando, a gente vê que aqui no Instituto pessoas trazem. O Museu do Sertão é outro ponto importantíssimo, que o professor Benedito Vasconcelos já falou um pouco sobre isso, falou sobre a cultura nordestina. Pode? Cunhaú, muito bem. Isso. Canduaretama, ia chegar lá, inclusive dei aula lá no IF, tive para ser professora substituta lá do IF Canduaretama, conheci aquela região, os indígenas, Cunhaú, Catu, né? Muito turismo pedagógico. Então, assim, a gente tem uma riqueza enorme. Aqui em Natal mesmo, a gente tem 9 roteiros de turismo cultural, que é elaborado por Dorinha Timóteo, e ninguém leva. Ela mesma trabalha nas escolas, divulgando um pouco sobre isso. Mas, pode dizer. Levei agora, eu cheguei atrasado aqui, porque estava com uma turma de pedagogia em uma galeria de arte, lá na Ribeira. Isso. É extremamente possível fazer isso aqui em Natal. Isso, extremamente possível fazer isso aqui em Natal. Né? E aí precisa, e aí a gente começa a querer trabalhar. E esse encontro aqui de turismo e cultura é exatamente isso. Para a gente conversar um pouquinho, eu não estou aqui para dizer a verdade exata, absoluta, dos teóricos, isso, aquilo, aquilo outro. Não, para a gente conversar, eu dou um pouquinho da minha opinião, vocês colocam um pouco do conhecimento de vocês, aqui é uma troca de informações, de conhecimento, e é assim que a gente vai crescendo. Né? Às vezes a gente tem aquela coisa de estar aquela batalha, porque eu estou certo, porque eu estou errado. Não é isso, é uma conversa que se tem e ali a gente chega no denominador comum, porque a parte da história ela é passada de geração em geração. O professor Benedito muito bem sabe que às vezes quando a gente vai fazer pesquisas do cangaço ou de algo assim, o indivíduo fala, olha, essa identidade, porque foi registrado todo mundo naquela época, que vinha da fazenda, não era isso, professor? E ia para a cidade na dificuldade. Então a gente nem sabia a idade real daquelas pessoas. Né? A gente nem... Quando o pai chegava para fazer entrevista, ele perguntava, oh, mas ele tem 10 anos, ele tem 15. O pai sabia. E aí, como comprovar isso cientificamente? É passado de geração na identidade, estava todo mundo registrado praticamente. Né? E aí, como fazer isso? Né? Então, isso faz parte da nossa cultura. Né? Acreditar na palavra. Né? E não só no documento, exclusivamente. O documento histórico ele é importante. Mas a palavra do nordestino é algo que é parte da nossa cultura. O que ele diz, o que ele fala, acreditar naquilo. Então isso é algo também que faz parte. Há outras culturas não. Se não tiver o documento, se não provar isso, aquilo, outro, é porque não é verídico, é porque não foge da realidade. E como trabalhar a cultura, ou a parte histórica, ou contar algo nesse sentido, se a gente não fazer essa relação de conversa, de entrar em alguns pontos, né, nesse sentido. Então eu acho que a minha fala é mais em trazer, né, essa discussão, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para vocês também em algum momento, né, colocar também um pouquinho, né. E aí a gente tem a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, que ela define o conceito de turismo só para que a gente tenha uma noção disso, para unificar um pouco disso, porque aí ela diz o seguinte, define o turismo como um deslocamento para fora do local de residência por um período superior a 24 horas, inferior a 60 dias. Isso significa que você não vai morar lá, você vai visitar, vai passear, vai conhecer, né, outras localidades, você vai conhecer, e aí por fatores de lazer, geralmente. Né? Às vezes a pessoa vai a trabalho, mas desfruta um pouco. Aí tem a discussão do turismo de negócios ainda, que aí se a gente for falar sobre isso, é algo bem maior. Mas aqui vamos nos deter na parte cultural, que é o nosso foco, né? De trabalhar um pouco nessa perspectiva, né? E nessa perspectiva do fazer, né? Nessa perspectiva do fazer. E a gente tem que dizer, por que isso, por que aquilo? Não. Quem puder fazer, vamos nos dar as mãos e vamos trabalhar juntos. E porque as pessoas falam, porque não valoriza a cultura e tal. E sempre fica nessa discussão, de discurso político, de um colocar a culpa ao poder público e tal. Não, eu acho que se cada um fizer a sua parte, se cada um trabalhar empenhado, cada um buscar desenvolver suas ações, veja que
me encontrei com Dona Jane agora, então significa dizer que continuamos no mesmo barco, né? Estamos do mesmo lado na luta da cultura já há algum tempo. Eu era bem novinha na época, eu tinha acabado de terminar o curso de turismo, foi no primeiro salão do turismo, fui levando Mossoró sozinha praticamente, e estava lá, né, com aqueles stands enormes, participando de vários momentos juntos. Então, assim, acho que o turismo se constrói nessas relações, né, de conhecer o outro, de estar aberto para conhecer o outro, de se colocar e divulgar, e não ter vergonha de mostrar a nossa terra, o nosso povo, né? Como eu falei anteriormente, de Dorinha, né, da Zona Norte, retomando para a parte dela. Então, na casa dela, ela, acho que era a avó dela, que costurava, né, e fazia as roupas dela de retalho. E hoje ela se veste com roupas de retalho, representando a parte da cultura, da avó. Então, assim, mostrar isso, né, como era a mãe dela, a avó dela, mostrar, né, a gente costuma querer mostrar, maquiar um pouco as coisas. E por que não mostrar como é, da forma como está, do jeito que está? Às vezes a gente vê uma foto tão maquiada de uma piscina de hotel, não sei o quê. Será que o hoteleiro ele vai querer que aquele hóspede esteja aqui hoje? Muito provavelmente não, porque é o capitalismo. Ele vai muito querer, a gente tem que ir nesses espaços, divulgar, mostrar que está tendo um momento, né, como esse, para as pessoas terem interesse. Antigamente, eu falo só um pouquinho do Mossoró, eu sou um pouquinho bairrista, né, e também do Rio Grande do Norte como um todo. Mas é porque é a minha maior experiência. Então, antigamente, falava-se de turismo em Mossoró, não tem Termas. Passava Mossoró, não conheço Mossoró, não conheço Termas. Por quê? Porque ficava hospedado naquele equipamento de hospedagem. Ele fez o trabalho dele, divulgou lá o equipamento. E a gente, como cidade, como população local, como pessoas que estão ali para interagir, para mostrar, olha, eu estou aqui, né? E mostrar, será que é fácil divulgar o turismo cultural aqui no Brasil? Ou é melhor divulgar no exterior? Como é? Né? A gente vê muito as questões, vou para outro ponto também, mobilidade urbana. A mobilidade urbana é só construir estradas? Não, a mobilidade urbana é construir transporte público de qualidade. Né? A gente vê que as pessoas aqui ainda costumam muito andar de carro o tempo todo. Né? Será que se não tivesse um transporte público de qualidade, a gente precisaria estar o tempo todo de carro, ou a gente poderia vir de ônibus, de metrô, ou do que quer que fosse, né? Então, assim, é algo para a gente pensar também sobre isso, porque o turismo ele tem 4 pontos que é importante para que as pessoas venham para cá: transporte, alimentação, hospedagem e lazer. No mínimo, tem que ter isso para a pessoa vir nos visitar, né? E se não tiver, pelo menos isso, como é que a gente vai poder estar recebendo minimamente bem alguém na nossa casa, né? Então, eu acho que são 4 pontos importantes que precisa ter para que as pessoas venham. E aí, trabalhar, né, um pouquinho esses pontos. Né? Então, no mais, dar uma pincelada sobre isso, a questão da interdisciplinaridade, trabalhar com essa união, né, com quem tiver interesse em trabalhar com essa parte cultural. E aí, a nossa conversa é muito nesse sentido, né? E aí eu tenho algo, né, também de Bene, e tem vários outros autores que falam sobre cultura, turismo, essa coisa toda. E aqui não vim para trazer definições de conceito de autores, porque isso a gente encontra nos livros. A gente vai na biblioteca, a gente lê, a gente senta na biblioteca. Eu gosto muito de estar na biblioteca. Então, como eu falo mais aqui quando eu estou aqui, mas eu sou quietinha e na faculdade eu geralmente ficava muda e saí calada. As meninas assim, Sinara, você está falando, está dando aula, está isso, aquilo, porque geralmente eu sou realmente muito tímida, mas a timidez não me atrapalha no meu trabalho como guia, como profissional da área de turismo. Então, isso é importante para a gente estar divulgando a cultura, isso faz parte, né, da característica do ser humano, daquilo do que ele representa e do que ele é. Então, a gente não tem que ter vergonha de mostrar tanto o que a gente faz de bom, como que a gente também tem aquela dificuldade. A nossa dificuldade, muitas vezes, é trabalhar com a cultura. E por isso a gente vai desistir de trabalhar com a cultura, porque é mais fácil trabalhar com o outro lado, porque é mais fácil isso. E aí, o que é que eu gosto de trabalhar? O que é que eu me sinto bem, né? Então, às vezes, buscar
né, esses pontos, né, de cultura, de turismo, que a gente tenta buscar eu tento buscar nessa fala, né? Então, o turismo ele é um universo personalizado de megas e diminutas dimensões, onde o inovador busca realizar um pouco diante dessa infinitude, né, jamais vislumbrada. O fim da espiral especulativa de suas reflexões, e recomeça sempre uma nova viagem, quando sente a transformação em seu próprio ser, né, eu já falei isso, que foi só para recapitular, porque aí é onde, cada vez que a gente for trabalhar, né, com essa questão do turismo, a gente trabalhar com esse ponto, certo? E aí, também é importante trabalhar também com outro ponto, né, que cresce a importância do turismo cultural como fator ponderável de desenvolvimento sustentável, local, regional, atraindo sempre a atenção de pesquisadores, órgãos públicos, promoção do fomento turístico, né? Um pouco disso. E aí, uma frase de Goethe, né, que saber não basta, é preciso aplicar, desejar não basta, é preciso fazer. Então eu encerro minha fala e passo para as meninas, né, para elas complementarem, para que vocês possam também acrescentar algo, né, porque eu acredito que não trouxe muita novidade nesse sentido, mas sim acender mais uma vez essa vela, porque a gente não apaga a nossa vela não se apaga quando a gente acende a outra, muito pelo contrário, a gente se torna mais visível, a gente se torna visto, né, de uma forma melhor, né, e mais bem trabalhada e organizada. Então, o turismo cultural, ele foge um pouco dessa questão da massa, do turismo de massa. Eu vou porque você vai, eu não vou porque eu quero ir, eu não vou porque eu gosto, eu vou porque minha prima vai, porque as pessoas vão para cá, vão para lá, e aí a gente vai buscar um público diferenciado, aquele público que realmente quer conhecer história, quer conhecer cultura, e é isso que é importante delimitar, com que público eu quero trabalhar. Né? Muitas vezes os profissionais de turismo chegam para mim e dizem, eu estou desempregado, porque não definiu o seu público-alvo, porque não sabe com o que quer trabalhar. Não tem espaço no mercado de trabalho. Tem. Está aberto, não tem ninguém fazendo nada, minha gente. Quem é que está trabalhando em turismo cultural? Quem é que está levando os turistas para a parte cultural? Não tem. Então, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. E as que estão sobrecarregadas. Falta espaço na agenda com tantas atividades e atribuições para trabalhar com a cultura no nosso estado. E é isso que a gente precisa entender como profissionais da área de turismo. Que a gente tem que delimitar com que público a gente quer trabalhar. Com que tipo de pessoas a gente quer trabalhar. E é isso que faz o diferencial no mercado de trabalho, que faz o profissional. Né? Então, é mais acender essa luz, mostrar essa importância e a motivação de cada um. Né? A motivação de cada um, porque barreira você vai enfrentar em qualquer área, em qualquer curso, em qualquer instância. Né? Agora, cabe a cada um querer vestir a camisa do turismo cultural ou não. Né? E aí essa bandeira fica aqui com as meninas que vão complementar aqui. Eu começo com essa chama, né? Essa chama do turismo que Natal tem por característica. Às vezes se fala muito que Natal tem que fazer isso, aquilo, mas Natal foi um referencial para a FBJ, que à frente eu estava para criar o curso de turismo, o segundo curso de turismo do Ceará, que você fez parte da primeira turma e foi professora, aproveitando que eu vim buscar em Natal, que eu levei para que fosse professora da FBJ, e até curso de pós-graduação fizemos. Eu não acompanho os 5 últimos anos da inserção no mercado, mas eu fiz levantamento até a 5ª turma e todos estavam e estão ainda empregados. Esse desafio que foi lançado lá no Aracati trazia a parte cultural. E quando os observadores do MEC, os inspetores que assim fazem avaliação para ter o curso, o ponto-chave, porque naquela época não era, só tinha a Unifor, aqui a Federal, era um por estado, um curso por estado. E o nosso desafio foi interiorizar.
O mesmo desafio que o Instituto faz hoje também, interiorizando, saindo de Natal e indo para o interior de todo o estado do Rio Grande do Norte. Isso é um desafio. E essa diretoria eu parabenizo, na pessoa de Joventina aqui, né? Mas essa parte de Natal que eu quero focar nessa chama, é que vocês, para o Brasil, é referencial. Não foi só referencial para a Suzana, para o Ceará, para a FPJ. Vocês são referencial. E esse maior referencial está ligado, sim, à cultura, aos equipamentos que vocês têm. E quando a gente lembra da fala do professor Benedito, que temos 200 anos de história, né? O semiárido, que tem de 1880 a 1980 a sedimentação dessa cultura, a gente vê o quanto pouco tempo nós evoluímos. E é isso que no Museu do Sertão, eu que sou a pedagoga, que levo todas essas crianças aos galpões, né? Saio do Marco Zero, que é a nossa casa da fazenda, onde o professor Benedito começou o Museu do Sertão, mas ao longo, desde os anos 70, que ele coletava peças, né? Então, esse Marco Zero, que é a casa, né, é que faz a gente vislumbrar com aquelas crianças que eu acompanho, esse turismo pedagógico, esse turismo cultural, e formar, sim, uma clientela para o futuro. Porque é com criança, e é com criança que assim eu entendo. Porque nós não temos público hoje, porque não educamos essas crianças, e os pedagogos não fizeram esse trabalho que nós estamos fazendo. Que você foi precursora, né, lá na FPJ, e que hoje nós já sentimos esse avanço. E Natal também foi precursor, em muitos pontos, a nível de Brasil. E é referência internacional. E vamos buscar na Europa, na cidade de Tours, que eu tive a satisfação desse ano conhecer, que era um sonho, né? Eu e o professor Benedito, o filho dele. Nós conhecemos a cidade de Tours no Vale do Loire, aonde foi o início, não só o berço da língua francesa, mas o berço também do turismo pós-guerra, como assim a gente percebe, e que notou que os funcionários que faziam tour, que iam a tour, que faziam turismo, né, eles eram mais produtivos. Então nós queremos sim qualidade de vida. Nós queremos sim uma sociedade produtiva. E eu acredito no turismo pedagógico cultural como instrumento, não só de formar a clientela para ser profissionais mais felizes, profissionais mais produtivos. Eu lembro que, para convencer o pessoal do MEC a levar uma faculdade de turismo, não por ser próximo à Canoa Quebrada, porque o turismo de Canoa Quebrada é internacional, mas tem algo que só o IMAR só não convence aos técnicos do MEC. E eu enveredei principalmente pela pedagogia. Primeiro, por ligar o turismo à pedagogia, pois a pedagogia é uma atividade socioeducativa. E por não dizer que o turismo é também uma atividade socioeducativa. E como hoje, nos Estados Unidos, já se fala na faculdade, no curso de felicidade, por que não o turismo ter mais essa pilastra, não só as quatro, mas tornar o ser humano mais feliz? Eu sei que a professora Ludmila, a doutora Ludmila, que também foi professora da FVJ e hoje na Federal, graças a Deus, vai falar sobre gentrificação. E nós temos como exemplo o próprio Museu do Sertão, que há 15 anos, quando lá eu cheguei para morar, ficava distante, mesmo 15 quilômetros do Marco Zero da cidade, que é a Catedral de Santa Luzia. E hoje já temos no meio do caminho, né, professor Benedito? O nosso shopping, o quinto maior conjunto habitacional, chamado Abolição 5, e infelizmente, por dificuldades do governo, que aqui a gente não fala, mas a estrada está ainda carroçal. São 4 quilômetros de estrada ainda a ser feita até chegar ao Museu do Sertão. Esse ano foi que tivemos a oportunidade
de ter internet. Porque também quando eu cheguei em Aracati, nós trabalhávamos, né, Ludmila, sem internet. Veja só, uma universidade sem internet. Mas foi um dia desse. São esses desafios que só nós que gostamos da cultura, da arte, da história, de estarmos aqui, quando muitos estão passeando no sol e mar, mas para a gente fazer essa roda de conversa. É nessa maneira do desafio, do parar, pensar e vislumbrar um futuro próspero. E estar na cidade do sol, que é Natal, que eu termino a minha fala, porque também é um dos acordos nossos não estar só citando, né, autores e essa parte ser mais leve para vocês, ser tipo uma aula de campo que nós fazemos no Museu do Sertão, levar o lúdico às crianças, levar o entendimento de uma forma prazerosa, que a gente também propôs essa conversa. E que eu sei que vocês podem complementar a nossa fala, podem interagir, né? E vai ter esse momento. Mas eu volto à pedagogia. Eu digo que é a profissão mãe de todas as outras profissões. Porque o professor, ele, antes de mais nada, ele vislumbra o sonho, ele traz a luz da chama que você terminou com sua fala, e eu comecei com a chama, que é a chama do conhecimento e da felicidade que todo ser humano merece ter e viver com qualidade de vida. Muito obrigada. Eu passo para... Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pronto, já cheguei atrasado, não peguei o início do evento, né? Eu vim de Mossoró direto para o evento, não deu para dormir. Ontem a gente tinha um evento da Academia de Ciências Jurídicas e por esse motivo eu só saí de Mossoró hoje às 6 horas da manhã. Mas eu quero fazer um cumprimento especial à direção, em nome de Ormus Presidente, ele não mais se encontra, agradecer o convite de Joventina, de Sinara, dos organizadores do evento, parabenizar o professor Benedito pela palestra, que com certeza foi brilhante, né? Já conheço, tive a honra de ser sua aluna, né? E assim, dizer que, para mim, falar de gentrificação cultural no Instituto Cultural, um instituto como esse, que é histórico e geográfico, sobretudo cultural, do Rio Grande do Norte, não poderia ser um espaço mais, vamos dizer assim, mais centrado, né? E colocar, alinhar isso dentro de uma discussão com o turismo. Sinara fez umas colocações, enquanto turismóloga, acerca de conceito de turismo. E gentrificação nada mais é, falando em rápidas palavras, do que o embelezamento estratégico, ou seja, a gente chama assim, a transformação de alguns espaços, mas a gentrificação se dá especialmente pelo embelezamento estratégico e uso desses espaços. Então vamos lá, existem espaços que foram transformados, mas sobretudo não foram nem continuaram sendo utilizados. Como também existem espaços, e aí eu vou chegar lá na dimensão natural, já que a gente está falando aqui, tem muitas pessoas do curso de turismo, mas para dizer o seguinte, que a gentrificação na dimensão em que a gente pode inserir a discussão turística, nós podemos levá-la por qual caminho? Ora, se é o embelezamento estratégico dos espaços, em que você pode ter com revitalização de espaço, com renovação de espaço, ou até mesmo com a criação de um novo espaço. Só que o que é que faz um espaço ser gentrificado? O uso dele, a afirmação dele, a identidade com ele. Ou seja, tivemos aqui, eu vou dar um exemplo, com uma transformação espacial que aconteceu em Barcelona, para os Jogos Olímpicos. Muitos daqueles espaços, eles hoje não são mais utilizados. Para um determinado momento, eles foram criados, eles foram transformados em outros momentos,
mas, sobretudo, eles não passaram mais a ser utilizados. E aí, Barcelona deixou de ser uma cidade turística? Não. Mas, sobretudo, existem os pontos. É aí onde a gente entra num alinhamento. O turismo no Rio Grande do Norte não é feito em polos? Nós não estamos aqui divididos em polos? Então, esses polos exatamente podem ser compreendidos como os espaços escolhidos para a dimensão estratificada desse turismo. Mas não é só de polos que a gente pode falar no limbo da questão da gentrificação, sobretudo. Vamos a outro exemplo. E aí eu trago aqui a dimensão dos centros históricos. Os centros históricos, e aí no caso brasileiro, é bem mais difícil da gente falar de centro histórico. Porque quando o centro histórico pensou em ser recuperado, ele já quase não existia mais. Não é isso? Já quase não existia mais. É o caso, por exemplo, vamos evidenciar aqui os casos mais conhecidos. Nós temos lá na Bahia, né, em Salvador tem a evidência do Pelourinho, temos em São Luís um centro histórico revitalizado, temos o caso das estações ferroviárias, em que em todo o Brasil, aquele patrimônio, né, e aqui eu estou vendo, Cláudia, eu participei da banca de doutorado dela, Andréia, não sei por que eu quero chamar a Andréia de Cláudia, mas é porque ela foi orientada pela minha mesma orientadora de doutorado. Era por conta da outra orientanda dela. Mas o que é que acontece? Ela estudou a questão da dimensão de patrimônio e sua relação dentro do turismo, né? E aí, no estudo dela, em algum momento eu consegui perceber a importância do patrimônio lá das ferrovias. Ela não cita isso, mas a gente entende, né? Em algum momento. Então, das ferrovias. O que foi que aconteceu com as ferrovias? Aonde elas não mais funcionavam, elas foram o quê? Transformadas em espaços culturais. Não é isso? Foram transformadas em espaços culturais. Então, o espaço foi revitalizado com um único e outro objetivo. Por exemplo, em Teresina é uma casa de cultura. Lá no Piauí, em Caraúbas, uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, é uma casa de cultura. Em Patu é uma casa de cultura. Em Mossoró é a Estação das Artes. Em todos esses espaços, a revitalização aconteceu e a renovação foi se dando por uma imagem transformada e alinhada com a dimensão cultural. E isso para um fim. Outro momento também que a gente pode pensar em centro histórico, em questão histórica e dimensão cultural, os centros históricos europeus. E aí eu acho interessante como as pessoas se contentam em só olhar de fora. Vocês já pararam para pensar que as pessoas nem se dão conta do que é que estão lá dentro daqueles prédios? Já observaram? As pessoas ficam lá passeando, olha, aqui é espaço tal, aqui é espaço X, é espaço Y, mas nunca entraram. Ou nem sabem o que é que acontece lá dentro. E aí é onde entra um mote da gentrificação ainda mais forte. Porque a gentrificação dentro do seu nascedouro, dentro da sua gênese, começou com um processo de renovação para a ocupação de vivência de pessoas. Ou seja, aonde eram residências ou até patrimônio histórico ali no centro europeu, passou a ser casas de jovens, os famosos IUPs, os hostels, certo? Os hostels é fruto disso, é fruto dessa gentrificação, da afirmação do uso desses espaços. Mas o interessante, quando você vai tratar de quem usa o espaço e a identidade com ele, é o contentamento, muitas vezes, só com o olhar de fora. Quantas pessoas não passam à frente aqui do Instituto Histórico e se contentam só em olhar de fora? Ah, esse prédio é bonito, a janela é bonita, não é assim? A janela... E aí, para que? O que é? O que é isso aqui? Para que serve? O que é que funciona? E aí eu vou adentrar numa outra dimensão da gentrificação. Porque o que era no passado, hoje só está a fachada e lá dentro tudo mudou. Se a gente visitar os centros históricos europeus, não precisa ser no final da tarde, porque como o fuso horário é diferente, mas num período como esse de inverno lá, que às 3 horas da tarde, na maioria dos países já está sem sol.
as luzes já vão estar ligadas. Então você vai ver de algumas janelas, você consegue ver que o que você está vendo de fora não é o que você está tendo lá dentro. Porque lá dentro a dinâmica é eminentemente nova. São escritórios, são novas escolas, são jovens. Ou seja, nem sempre aquilo que está ali posto como patrimônio preservado, conservado, é sobretudo a sua história em si que está ali guardada. É uma nova ocupação. Simplesmente se preservou o quê? A fachada. E as pessoas se contentam com isso. Por isso que o turismo cultural, ele é desafiador e ele precisa ser melhor entendido. Ora, será que até que ponto se contentar com as fachadas será o suficiente? Até que ponto, né? Vai ser o suficiente? Ou, aonde ele se afirma, qual é, e aí a gente está falando aqui, em algum momento a professora Suzana colocou a questão de práticas pedagógicas, ou até que ponto a população ela está preparada e educada para usar aquele espaço dentro da sua história e entender sobretudo a sua história? Então são duas dimensões bastante distintas. Um outro ponto que a gente tem que colocar, e não é muito diferente da gentrificação, sobretudo de um modo geral enquanto fenômeno, em relação ao turismo, vou dizer qual é, são os agentes envolvidos. Ora, é preciso investimento? É preciso investimento. Não é assim para se formar equipamentos turísticos? Em quantos lugares você não chega e você olha, você tem aquela formação, você tem aquele olhar, mas aí você vai dizer assim, não, mas aqui precisa de investimento. Qual é o investimento que nós estamos falando? Acesso, não é isso? O acesso o quê? São estradas mesmo, são vias. A outra forma é o modus operandi de ocupação, de locomoção e, sobretudo, a acessibilidade que eu estou falando aqui, não é só a acessibilidade, mobilidade de chegar lá, mas o espaço de se incluir. De se incluir, porque em espaços gentrificados culturalmente, eles geralmente não são incluidores. Por que eles não são incluidores? Porque o povo, porque a população, ela primeiro não tem educação para adentrar naqueles espaços, para compreender onde estão. Segundo, a própria questão financeira, econômica. Você paga. Há um custo para isso. Qualquer museu que você visita tem uma taxa, não tem? Para que serve aquela taxa? Para uma manutenção. Não é um patrimônio público? E por que que o público não mantém? O povo, que é o público, que mantém. Isso não é um fator segregador? É um fator segregador. Em Mossoró, quando a Via Férrea foi feita toda uma transformação espacial, e aí onde a gente tem o Complexo Estação das Artes, Corredor Cultural, foi construída uma praça lá chamada Praça da Criança. Nessa Praça da Criança é interessante, porque lá tem a réplica de um castelo, lá tem assim, a imagem do que seria uma Disneyland, o sonho de criança. E lá nesse espaço, sonho de criança, como é um espaço aberto e fechado, entre aspas, você tem muro, mas quem está de fora consegue perceber, nós temos a dicotomia e contradição da segregação espacial. Quem podia entrar, adentrava. Quem não podia, não entrava. Aí eu ficava imaginando assim, quando você é adulto, isso é mais fácil de compreender. Mas quando você é criança, como é que você lida com isso? Não é? Como é que você lida com isso? Com essa contradição de uso de vivência de espaço. Então, a gentrificação cultural, ela também perpassa pelos processos de segregação, como em tudo na sociedade gregária que a gente vive. Né? Ela segrega também. Quantas pessoas não estão em Natal, mas não têm acesso ao mapa turístico de Natal? É segregador, porque há um custo, há uma acessibilidade, há uma possibilidade para se chegar lá. E nós temos que ter educação, até com o povo que a gente vive, que a gente convive, dependendo da localização, e aí a gente tem que entender, enquanto construção de centralidade, você mora na Zona Norte, mas aí da Zona Norte para chegar em Ponta Negra. Sabia que tem gente que nunca foi?
Tem gente que nunca foi. Em Mossoró, quando o shopping foi construído, que é um dos equipamentos físicos que movimentou o embelezamento estratégico de uma das avenidas mais importantes de Mossoró, chamada Avenida João da Escócia, ela nem era a avenida mais importante, mas ela se transformou em função dos equipamentos que lá estão. Equipamentos que trazem mobilidade turística, sim. Mossoró não tinha um shopping. E assim, para quem não conhece um shopping com 3, 4, 5 andares, dividido por áreas, por seções específicas, você se contenta com aquele shopping, sabia? Você se contenta. Ah, é um shopping realmente. Aqui é o protótipo de... Não é um protótipo de um shopping, não. É um shopping mesmo. Para quem nunca foi ao shopping. E tem pessoas na cidade que nunca vão chegar lá. Para começar, o estacionamento, quanto paga para o estacionamento. Mas aí as pessoas não sabem, muitas vezes não tem educação para perceber, e aí entra na dimensão de acesso do turismo de um modo geral. Ah, mas eu não preciso pagar para entrar. Existe um outro lugar, uma outra porta de entrada, não é assim? Eu posso chegar de ônibus, eu posso entrar. Mas para quem não conhece, também não sabe adentrar naquele espaço. E aí já começa a primeira barreira. Passar pelas portas de vidro. Será que paga? É isso? E se você não levar nenhum dinheiro, como é que vai ser? É difícil realmente. Então, para falar de turismo, de acesso a turismo, de gentrificação, quando a gente fala dessa dimensão de inserção desses espaços, nós não podemos deixar de falar, sobretudo, na segregação, que esses espaços também são geradores. E de onde, sobretudo, os locais se afirmam em função dos agentes envolvidos. Porque precisam que os agentes investidores se envolvam. O professor Benedito é sobralense e ele conhece muito bem o lugar que eu vou falar aqui. Existe um supermercado, que hoje eu acho que não é mais nem supermercado, já se transformou em shopping mesmo em Sobral, que esse supermercado, a margem um pouco, é próximo à BR-116. Ele começou com uma funcionalidade, vou abrir entre aspas aqui, tá certo? De mobilidade turística, ou seja, ela tinha o protótipo de um cinema, tinha salão de beleza, mas era um supermercado. Mas ele foi melhorando os serviços daquele supermercado. O que foi que aconteceu? À medida que aquele supermercado foi oferecendo serviços, aí o que é que a gente faz? Não é melhor, não é bom estar próximo de onde nós temos todos os serviços? Não são esses espaços os mais valorizados? Concordam comigo? São esses espaços que são mais valorizados, dependendo da identidade que você tem. Esse único supermercado, ele foi capaz de trazer para Sobral uma renovação espacial e um crescimento sem tamanho. Inclusive de expansão da cidade. Em função de quê? Do uso da imagem ali construída, porque também tem um detalhe. A imagem, a identidade daquele lugar, ela precisa ser construída. Há necessidade de se ter uma afirmação. Ou seja, nós que estamos aqui, quase 12 horas, sabemos da importância de um local como esse. Por isso que nós estamos aqui. Mas quem não sabe, o que é que vai dizer, hein? Dia de sábado, né? Palestra. Peraí, não discutir sobre isso. É assim, é um programa, né? É um programa não civilizado, não é assim? Parece que dizem até, é um programa quase não civilizado. Então, se precisa se saber para se ter uma identidade e afirmação nesses espaços. É por isso que a gentrificação, ela não se afirma em todos os lugares. Ou seja, lembram da Refesa que eu acabei de falar? A Refesa está lá, Casa de Cultura, mas nem todos os lugares que ficou transformada em Casa de Cultura é realmente uma casa de... Os espaços é o piso, é o móvel, é tudo. Tudo aqui tem uma história, tudo aqui tem um sentido. É nisso que nós estamos preocupados, em garantir a história, a memória, para que não seja esquecido. Eu tive a oportunidade, para encerrar, eu vou contar esse exemplo, de visitar um memorial da Segunda Guerra Mundial na Rússia. Mas foi um memorial cemitério. Não foi um memorial armado, não. Foi um memorial cemitério.
E eu vou dizer o que mais me chamou a atenção naquele cemitério. Na Rússia eles têm essa cultura. Não é uma cultura, é um tipo de turismo de cultura, mas é um turismo de memória. Para que ninguém seja esquecido. Exatamente pelo que fez, pela cultura e pela sociedade. Então estão lá todos os túmulos, existe um fogo no meio do cemitério, né? Um fogo que é tanto que o memorial se chama Fogo Eterno, mas o que mais chama a atenção para os visitantes não é outra coisa que o fogo e 2 frases. Tem que ter um tradutor para a gente ler, né? Senão não consegue ler. Mas estão lá. Ninguém será esquecido. Sempre seremos lembrados. Eu achei assim, de uma grandeza de cultura, de sociedade fundamental. E os pais já educam os filhos. Ninguém será esquecido, sempre será lembrado. E no cemitério não é lugar esquecido não. Lá estão os carrinhos de bebê, as crianças estão brincando, entre aspas, né? Mas elas estão caminhando, elas estão aprendendo já o que é a sua história, já estão sendo educados a partir da sua história. É a história que eles têm, não tem outra. Eu tenho certeza que se tivesse outra, eles contavam outra. O professor Benedito tem uma saga de contar a nossa história. De trazer à memória a nossa história. É a história que nós temos, gente. Nós vamos contar qual história. Nós não temos outra história. É essa história que nós temos, não é, professor? Nós não temos outra história. Nós temos a história da dificuldade, nós temos a história da superação, nós temos a história da resistência, nós temos a história do calor, nós temos a história brilhante da transformação até daquilo que não existe, para trazer melhor, para fazer o melhor, para a conservação de alimento, para vestuário, para a convivência de espaço, para a arquitetura brilhante de se pensar na convivência com o semiárido. É muito inteligente o nosso povo, gente. Nós somos privilegiados de estar no Nordeste desses. Um povo que do nada conseguiu fazer tudo. Essa é a história que nós temos para contar. E eu quero dizer para vocês que eu não gosto de contar a história do outro sem antes contar a minha. Eu tenho que contar a minha. Eu não preciso me orgulhar ou de colocar, graças a Deus eu tive a oportunidade de visitar outros lugares, de participar de outras histórias, de visitar centros históricos importantes, de lugares que eu nunca pensei em ir. Mas, graças a Deus, eu cheguei até lá. Mas eu quero dizer que, antes de tudo, eu gosto da minha história. Eu gosto da minha história, eu gosto do meu lugar. Né? E de mostrar que, vamos dizer assim, nós temos uma beleza até numa cactácea. Eu lembro de uma pesquisadora russa que ela disse que não sabia o que fazer para manter os cactos dela, professor Benedito. Mas ela tinha ganhado mandado trazer aqui outro do Brasil, né? Podia vir da África, mas ela mandou trazer do Brasil, aqui do Nordeste, e estava tentando ver como era que ficava. Ou seja, enquanto a gente perde tempo admirando a cultura dos outros, a gente esquece de valorizar o quê? A nossa. Tem gente que acha bonito, que gosta. Então, a nossa gentrificação de espaço, de cultura, tem que começar pela nossa. Eu acredito que toda identidade, ela tem que começar conosco mesmo, e deve valorizar, sobretudo, o seu lugar. É por isso que a Europa se afirma como Europa até hoje, porque ela não aceita história de ninguém, ela quer a sua história. Se nós aceitássemos a nossa história, nós seríamos outro povo e nós tínhamos outra sociedade. É porque a gente não aceita a nossa história. Tem vergonha do chapéu de couro, acha que é cafona, né? Acha que uma coisa... Não, isso aqui não é. Não, nem nos pertence. Nem num dia de calor eu quero me aproximar de me vestir como nordestino. Não tem gente assim? Tem gente assim. De valorizar a nossa comida, dos nossos hábitos. Isso não é bairrismo. Isso se chama cultura. Isso se chama intelectualidade e valorização do espaço que você está. Então a gente vai abrir, não é? Para que, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. Mas eu quero terminar dizendo assim, que se a gente não puder ser, nem fazer
pelo lugar que nós estamos, eu acho que a gente não vai poder fazer nem ser no lugar de ninguém. A gente não fez nem pelo nosso, como é que você vai fazer pelo outro, né?